A gente raramente para pensar nisso, mas bem debaixo da nossa pele, revestindo cada cantinho do nosso corpo, existe um tecido que é basicamente a fronteira entre nós e o mundo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo fascinante do tecido epitelial. Eles são os verdadeiros guardiões silenciosos do nosso organismo. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a fortaleza que é a nossa pele, nos protegendo de tudo lá fora. Do outro, o revestimento todo delicado do intestino que absorve os nutrientes. Parecem mundos completamente diferentes, né? Mas, por incrível que pareça, eles são feitos do mesmo bloco de construção fundamental. E aí, fica a pergunta: o que será que une esses dois ambientes tão distintos? A resposta, como a gente vai ver, está num tipo de tecido notável, cuja versatilidade é simplesmente crucial para o corpo inteiro. Então, para começar, vamos entender direitinho como esses tecidos epiteliais formam as fronteiras que literalmente definem o nosso organismo. Pensa no tecido epitelial como se fosse o alfândega e a segurança do nosso corpo, tudo junto. Ele cria uma camada contínua que cobre a pele e reveste cada órgão, cada cavidade, cada duto. Basicamente, ele nos separa do mundo exterior e organiza todo o nosso interior. Mas, olha, atuar como uma barreira é só o começo da história. Vamos dar uma olhada agora nos vários papéis que esses tecidos desempenham. A versatilidade deles é de cair o queixo. Sério. A função mais óbvia, claro, é a proteção. A epiderme, que é a camada de fora da pele, é o exemplo perfeito disso. Ela funciona como uma armadura pessoal contra machucados, desidratação e, claro, invasores microscópicos. O tecido epitelial também tem um truque na manga. Ele se dobra e se especializa para formar glândulas. Essas estruturas que a gente vê aqui, os folículos da tireoide, são como pequenas fábricas de secreção, liberando hormônios, muco, enzimas, tudo que é essencial para o corpo funcionar. E não para por aí. Esses tecidos também nos conectam com o mundo. O que a gente está vendo aqui é um botão gustativo, que nada mais é do que um conjunto de células epiteliais super especializadas que funcionam como sensores, permitindo que a gente sinta o gosto das coisas. E a lista de funções continua, viu? No intestino, por exemplo, o epitélio é mestre em absorver nutrientes. E existem até células epiteliais especializadas, as chamadas mioepiteliais, que conseguem se contrair para ajudar a expelir secreções das glândulas. É um tecido multifuncional de verdade. Ok, então a gente já entendeu o que elas fazem. Mas a pergunta agora é como? Como é que a estrutura dessas células permite que elas façam tudo isso? É aqui que o segredo é revelado. As células epiteliais têm um jeitão todo particular. Elas têm formato poliédrico e ficam espremidas umas contra as outras, quase sem espaço entre elas. E um detalhe muito curioso: elas não têm vasos sanguíneos próprios, são nutridas pelo tecido que fica logo abaixo, mas em compensação são cheias de terminações nervosas. E aqui vem um conceito que é absolutamente fundamental: a polaridade. Pensa assim. Toda célula epitelial tem uma parte de cima, o domínio apical, que fica virado para um espaço aberto, e uma parte de baixo, o domínio basal, que fica ancorado no tecido de baixo. Essa organização é o que permite que ela funcione tão bem como barreira e no transporte de substâncias. Mas essa parte de cima, a superfície apical, não é só uma fronteira passiva, não. Pelo contrário, ela vem equipada com um monte de ferramentas microscópicas para interagir com o ambiente. Vamos olhar mais de perto. Primeiro, vamos falar das microvelosidades. Imagina os fios de um tapete bem felpudo. São projeções minúsculas em forma de dedo que aumentam drasticamente a área de superfície da célula. E para quê? Para maximizar a capacidade de absorção, claro. Lá no intestino, a quantidade de microvelosidades é tão gigantesca que quando a gente olha no microscópio, parece uma borda em escova. Cada uma dessas pequenas projeções está ali, trabalhando sem parar para absorver os nutrientes da nossa comida. Agora, os cílios já são outra história. Diferente das microvilosidades, eles são mais longos e, o mais importante, eles se movem. Eles trabalham juntos, em uníssono, como se fossem remos, empurrando fluidos e partículas. É exatamente isso que acontece nas nossas vias aéreas, onde os cílios ficam varrendo o muco para fora dos pulmões o tempo todo, nos mantendo saudáveis. Mas o que acontece quando esses remos microscópicos simplesmente param de funcionar? Isso nos leva a uma condição clínica que mostra de forma bem dramática a importância dos cílios. A discinesia ciliar primária é um distúrbio genético raro que afeta cerca de 1 a cada 20 mil pessoas, em que os cílios simplesmente não se movem.
Sem essa ação de varredura, o muco se acumula, e isso leva a infecções respiratórias crônicas, tosse, asma, infecções de ouvido. É um exemplo muito claro de como uma falha minúscula em nível celular pode ter consequências enormes para a saúde. Isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Se essas células formam uma barreira tão eficiente, o que exatamente as mantém tão firmemente unidas umas às outras? Bom, a integridade toda dessa barreira é garantida por uma rede super complexa de junções entre as células. Elas funcionam como cola, como rebites e até como portões de comunicação, transformando um monte de células individuais numa comunidade coesa e que funciona em conjunto. Para simplificar, a gente pode dividir essas junções em 3 tipos principais. As junções oclusivas funcionam como um zíper, vedando completamente o espaço entre as células. As junções de adesão são como soldas ou velcro, dando força mecânica, e as junções comunicantes são como passagens secretas que permitem a comunicação direta entre as células vizinhas. Vamos focar num exemplo para ficar bem claro: o desmossomo. Esse é um tipo de junção de adesão que funciona como uma solda pontual, conectando as células com muita força. Em tecidos que sofrem muito estresse mecânico, como a nossa pele, os desmossomos são absolutamente cruciais para manter tudo no lugar. No final das contas, o que a gente descobre é que o tecido epitelial é um verdadeiro herói invisível, né? Trabalhando incansavelmente em cada uma das fronteiras do nosso corpo. Desde a proteção da nossa pele, passando pela absorção dos alimentos que comemos e até mesmo na limpeza do ar que a gente respira, esse tecido notável está ali em constante ação. Então fica a reflexão final. Agora, neste exato momento, de quantas maneiras diferentes o nosso epitélio está trabalhando para manter o nosso corpo funcionando. É algo para se pensar, sem dúvida.